O vídeo já vai começar, mas antes eu preciso pedir para você compartilhar o vídeo, dê like e se inscrever no canal. Prazer, eu sou Linda Quebrada. A conversa hoje é com Linda Quebrada, que tem 2 clipes que bombam na internet, Talento e Enviadecer, mas ela é muito mais do que a gente vê nos clipes e eu nem sei como apresentá-la. Não sei como te apresentar, Linda. Você é o quê? Eu sou uma bicha transviada, uma bicha travesti, periférica, preta, que está experimentando o corpo e está se jogando. Desde quando que você está fazendo tudo isso? Olha, faz bastante tempo, porque acho que a minha trajetória ela vem antes da música. A música ela faz parte de um processo. E eu era testemunha de Jeová. Você cresceu numa família testemunha de Jeová? Isso, eu fui criada pela minha tia, que é testemunha de Jeová. Tá. Enquanto minha mãe trabalhava, eu fui criado pela minha tia até os 12 anos, para minha mãe trabalhar como doméstica, como empregada doméstica. E eu cresci dentro dessa doutrinação religiosa. Tá. Mas com 17 anos, eu fui desassociada. Como assim? Eu comecei a trabalhar com 14 anos num salão de beleza de um cunhado lá em São José do Rio Preto. E lá eu passei a conviver com outras pessoas, né? E a descobrir outras possibilidades de existência, outros modos de se relacionar. E com 17 anos foi a primeira vez que eu me montei. Morando naquela família, naquela realidade. Daí eu já estava morando com a minha mãe, mas continuava sendo testemunha de Jeová. Tá. Né? E daí, me montei no meu aniversário de 17 anos. Para a família? Para a primeira vez, não. Me montei numa festa para sair, numa balada. E depois disso, nessa mesma semana, descobriram e daí me desassociaram. E daí, então, eu fui expulsa da igreja. E dentro dessa... que era uma segunda família, né? A igreja. O Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Era uma outra família para mim. E daí, quando você é desassociada, ninguém mais pode falar com você. Você tá brincando? Porque uma maçã podre pode contaminar todas as outras. Então, eu cresci sobre esse roteiro. Culpa e medo. Culpa e medo, exatamente. Eu acho que mais do que temor, né? Mas esse medo e principalmente rejeitando todos os meus desejos, todas as minhas vontades que me faziam acreditar que o meu corpo, que os meus desejos eram errados. Você sabe o que é se olhar no espelho todos os dias e ter certeza de que o que está sendo refletido não é você? A estética é uma experiência política que tem total influência sobre os nossos afetos. Sem dúvida. A maneira como você se apresenta esteticamente gera efeito não só em outras pessoas, como gera efeitos em você também. E isso vale para qualquer pessoa. Exatamente. Para qualquer pessoa, porque cada dia a gente é de um jeito, em cada situação a gente é de um jeito. O afeto vai moldando a maneira como a gente se comporta, o medo, a fome. As pessoas com quem a gente se relaciona, os ambientes com os onde quais você a gente frequenta, a maneira como você é recebido. E eu acho a maneira como a gente é educada. E os instintos básicos, Lin. Assim, com fome eu sou uma, sem fome eu sou outra. Com frio eu sou uma, sem frio eu sou outra. E aí a gente começa a expandir o olhar para moradores de rua, para trabalhadores de rua, porque eles estão expostos a algumas condições que a gente nem imagina. Há uma vulnerabilidade boa. que faz com que surjam outros tipos de afeto, porque a gente é constantemente civilizada e os nossos afetos e sentimentos e desejos também civilizados e domesticados e programados para que a gente sinta, perceba, olhe e escute as coisas de uma maneira. Exato. Com um tipo de sentido. E a partir desse momento que você se olha no espelho, você se permite duvidar de si mesma, você permite que as suas certezas caiam por terra,
Você passa a ver o espelho e o seu corpo como um mar de possibilidades. E aí não tem fim. Porque o que mais você pode ser? Porque a gente tem a obrigação de ser uma coisa só? Porque a gente tem a obrigação de ser quem você sempre foi? A pornografia, ela nos ensina como a gente transa com as pessoas. E que, por sinal, é de uma maneira extremamente chata, repetida. Pouco criativa. Eu vou transar com você do mesmo jeito que eu vou transar com ela, do mesmo jeito que eu vou transar, sabe? É de uma forma, um roteiro sexual. Começo, meio e fim. Exatamente, daquele jeito, né? E eu vou repetir com todo mundo da mesma forma. E eu deixo de me relacionar com você, com o seu corpo. Com aquele momento, naquele estado. Porque podem ter inúmeros órgãos sexuais também no nosso corpo, outros órgãos sexuais que não os genitais. E você acha que você já foi todas que você pode ser ou ainda não? Com certeza não. É infinito. Eu nem sei quantas mais eu ainda posso ser. Eu não tenho dinheiro. Eu sou, como eu disse, eu sou uma bicha travesti, uma bicha trans, periférica. Era pra eu estar morta. Se fosse pensar, provavelmente era pra eu ser mais uma estatística, né? Principalmente. Nossa, muito forte isso, não é, menina? Eu tenho amigas que morreram no meio do caminho, né? No meio do caminho não, né? Em sua trajetória. Era muito provável que eu também fosse uma delas. É muito provável que muitas amigas minhas possam ser uma delas também. Então você é uma sobrevivente. Eu tenho a minha realidade, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu corpo e é com isso que eu posso jogar esse jogo. Você ainda canta funk. Exatamente. Por que o funk? Porque faz total parte do meu contexto, da minha história. Eu acho que chega, que comunica, que é acessível, principalmente, porque move, porque movimenta. O que me chama a atenção no funk é aquela batida que eu sinto que bate assim no coração. Exatamente. Né? Eu não consigo ficar indiferente ao funk, seja a letra que for e tal, porque a batida, para mim, é a batida da resistência. E o funk já me movimentava antes, só que me incomodava as letras e os conteúdos serem machistas, não? Extremamente machistas, porque se trata de um feminino independente, submetido, um feminino independente de em que corpo esteja. Pode ser o feminino num corpo com pau ou o feminino num corpo com buceta. Ele mostra que o feminino não merece valor. Exato. Do feminino só se espera servitude e sexo, servidão e sexo. Mas isso não é privilégio do funk. Claro que não. Porque isso está, de alguma forma, toda a nossa dissimulada, exatamente, em toda a nossa cultura, nas novelas, nas revistas, nos programas. Tudo. E o que me incomodava era isso, porque a música e a arte, ela nos ensina a como sentir, né? Ela nos proporciona sentir as coisas de uma determinada maneira, né? E daí, então, eu tinha necessidade de fazer com que... de sentir as coisas de uma outra maneira também. Que eu vejo nesse processo de abandonar terceiras pernas mesmo, porque... O que você quer dizer com abandonar terceiras pernas? A gente vive com a certeza de quem a gente é, né? A gente tem essa certeza. A gente tem a certeza de... Eu tenho a certeza de quem eu sou, né? Quando eu me olho no espelho, eu construo uma imagem minha e essa imagem é muito sólida e eu sei exatamente quem eu sou. E dá segurança. Exatamente. Então, as terceiras pernas, elas nos mantêm fixas, mas também nos dão estabilidade, conforto. Abandonar terceiras pernas é um processo doloroso, porque te dá instabilidade, mas também nos dá a possibilidade do movimento. Eu atuo. O tempo todo. Exatamente, eu atuo sobre o meu próprio corpo e atuo sobre a minha própria existência. Porque isso para mim é ser artista. É você ter a possibilidade de criar sobre si mesma. De criar sobre a sua própria existência. Inventar novos modos de sentir. O tempo todo. E escuta, minha flor, na última parte da entrevista, o convidado faz uma pergunta para mim. Você sabe que eu já tinha esquecido, né, dessa parte. Então você sinta-se à vontade para fazer a pergunta que você quiser para mim. Nossa, uma pergunta?
Por que fazer esse programa? Ai, por quê? Porque é a minha vida, porque é a minha verdade. Muito do que você falou se aplica a mim também. Eu não entendo por que a gente não vê diversidade para onde a gente olha, nas telas que a gente olha. E neste programa, a intenção é conversar com o desconhecido, com o novo, com o ousado, com o corajoso, com o que eu não entendo, com o que eu desconheço, às vezes com o que eu acho que entendo, aí a hora que você entra na minha frente eu falo, meu Deus do céu, mas eu não estou entendendo nada. Então esse programa é mais uma, modestamente, porque eu entendo a minha condição muito privilegiada de branca, hétero, cis, classe média e tal, mas é mais uma possibilidade, eu gostaria que fosse mais uma voz de resistência, de acabar com essa caretice e falar, escuta, a gente pode ser diferente, a gente pode ser de várias maneiras, a gente pode se amar de várias maneiras, a gente pode não entender tudo, mas tem a obrigação de respeitar tudo, a gente não sabe nada. Então é isso, sabe? E é conhecer as pessoas, pelo afeto, entendeu? É muito diferente eu ler uma matéria sobre MC Linda Quebrada e ouvir, entendeu? Ver, né? Ouvir com tudo, ouvir com os olhos, com o corpo com o ouvido, inteiro. ouvir com o corpo inteiro. Então, assim, a pretensão desse programa é essa. Obrigada por ter vindo, mas assim, um prazer enorme receber você na minha casa. Eu que agradeço. Vem cá, Agatha. Mas assim, eu tô me corroendo, desculpa. Vem tô cá. apaixonada. Vem. Ah, você aqui. Vem cá, Agatha. 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 Quer beijar Dá minha licença. boca, gente. Agatha, não, bem. Ela é maravilhosa, mas é só pra olhar, não é pra beijar. Quando quiserem.